Bom, as linhas de Nazca, elas até hoje são meio que um mistério arqueológico bem fascinante, né? E elas são localizadas no deserto de Nazca, que fica no sul do Peru. E são umas figuras geométricas enormes, uns desenhos assim criados na superfície do solo. E de acordo com o pessoal que estuda ali e tal, eles datam que isso foi feito entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo. Deixou eles todos perplexos e eles chegaram até a levantar a hipótese de aqueles serem os famosos anjos caídos que diziam na Bíblia, né? E é a maneira que ele interpreta tudo, né? Ele pega toda a teoria ufológica e fala, olha, tudo que acontecia aqui, essas manifestações desses povos antigos eram tudo em culto a alguém que vinha de fora. São fotografados vários objetos. A ONU nunca forneceu um avião. Ela teve um contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz múmias, desenhos, descobertas, conspirações e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, de Nascauté, Eduardo Oliveira, o nosso Von Däniken de Taubaté. Como estás? Mais uma múmia no paraíso. Muito bem. E lá, de Múmia Ticabal, Gustavo Cornaccione, o nosso Maunsan de Jabuticabal. Como estás? Como diria Jorge Mateus na canção Chorando por Dentro, eu estou chorando por dentro. E hoje, lá, de Mogi das Linhas... Olha, boa, hein? Boa. Foi bem. Alexandre Everton, o nosso Tsukalos de Mogi das Cruzes. Como estás, meu caro? Olá, rapaz, estou ótimo agora que vocês tiraram eu da geladeira. E eu vi que tá mais frio aqui fora do que lá dentro da geladeira, hein? Até que deu uma amenizada nos últimos dias aí da friaca que tava fazendo, né? E quando a gente tá Mogi gravando. é muito frio, cara. E Mogi das frio. Cruzes é muito frio, cara? Ou não? Tá 11 graus aqui agora. Ai, que delícia. Quantos graus Nossa sai? Senhora, que delícia. Que maravilha. Bom, meus caros, hoje temos convidado Alexandre Everton do Além da Imaginação. Eu vou parar de falar de Alexandre Everton do Além da Imaginação, porque, né, é igual ficar falando Eduardo Oliveira do Podcast X. Não vou falar. Aproveitou o momento. Aproveitou o momento pra dar duas pauladas. indiretas diretas. Exatamente. Os caras simplesmente não fazem mais nada, então os caras tá aqui no contato com a gente, entendeu? O Alexandre Everton, que é o nosso quarto homem, né? Aquele que a gente... Olha, ex-além da imaginação. Ex-além da imaginação, né? Ex a Fazenda. Vamos trazer um ex a Fazenda cara... aqui um dia. Ex-BBB. Ex-Casa dos Artistas. Cara, você ser ex a Fazenda é uma coisa que você colocaria no seu currículo? Eu conheço, inclusive aqui em Mogi tem uma moça que ela é ex-participante da Fazenda. Nossa, fala certo, é ex a Fazenda. E ela casou com um rapaz também da Fazenda, então são um casal de ex-Fazenda. Olha que... Eles são do MST, né? Movimento Sem Terra, né? Ex-Fazenda. A gente zoa, mas vocês sabem que tem uns ex-participantes de reality shows aí que se interessam por ufologia, né? Sim. Então, galera. E aí... inclusive tem avistamento, né? Por ex-BBBs. Sim. Estudado pelo Edson Boaventura. Durante o BBB.
Sim, durante o BBB também. Teve avistamento durante o BBB e teve aquela menina que viu uma criatura, né, cara? Sim, com os olhos verdes e tal. É lá em Minas, né? É uma das campeãs do Big Brother, inclusive. Tem uma moça também que, se eu não estiver enganado, eu tava fazendo um vídeo uma vez sobre famosos que avistaram e tal, que tiveram casos assim. Aí tava falando do Ney Matogrosso, o Whindersson Nunes, parece que também tem. E aquela, acho que é MC Poca, se eu não estiver enganado, que ela viu uma parada dentro da casa dela. É que faz tempo que eu escrevi esse roteiro, mas tem um lance assim, né? Será que o ZT pedia autógrafo? Porque quando eles pegavam algum famoso, assim... Um dos mais da hora que eu já vi é o relato do Murilo Benício, cara, do Gasparzinho que tava na casa dele lá. O Hugo. E ele fez amizade com o ET, com o fantasma. Ele deu nome pro fantasma, chamava Hugo. Pô, da hora demais essa história. Ele conta muito bem a história. Aí ele vai e vende o apartamento pro amigo dele. Aí o amigo dele, eu queria te falar uma coisa aqui, mas parece que tem umas coisas estranhas lá ali. É o Hugo, verdade. Muito sacanagem, cara. Muito sacanagem. Tem um bem famoso do Ney Matogrosso e tem um bem famoso também do Fábio Júnior. Eu ia falar agora, só que o Fábio Júnior detesta que fala sobre isso, né? Você puxa esse assunto com ele, ele fica bravo pra caramba. Ô, louco, sério? Você citou Ney Matogrosso, então pra gente pegar os músicos, tem aí o Raul Seixas, né? Impossível não mencionar o Raul Seixas, e o Zé Ramalho. Zé Ramalho, Elba Ramalho também. Sim. Família Ramalho, Jader Barbalho. Pô, Elba Ramalho me segue no Instagram, você acredita? Olha. Do Além da Imaginação, juro por Deus. Se a gente procurar, de repente a gente acha ela lá, hein, no nosso também. Deve gostar dos assuntos. O cara ela se interessa pelo assunto, mais pro né? podcast, cara. Isso é um ultraje, vou falar pra vocês, cara. Não é ultraje não, é a Elba Ramalho. Boa piada, hein? É que ela se interessa pelo assunto e aí acho que ela viu Reels meus lá e tal e ela passou a seguir. Mas o Fábio Júnior não gosta de que fala disso aí? Não, o Fábio Júnior, o pessoal que já tentou fazer ele falar sobre essa história, ele fica bravo, cara. Será Fiuk um híbrido? Uhum. Ele reage, se falar dessa história com ele reage igual o Fiuk entrar no Faustão cantando. A reação é mesmo. Começa a chorar. Você pensa que ele tá emocionado, ele tá assim, de novo não, velho. Toda vez que eu canto essa música, o Fiuk entra no meio da música. Toda vez. Pô, semana passada não vai gravar episódio nenhum. A gente vai ficar na resenha aqui hoje. Eu acho que ele vai ser processado, hein, cara, depois desse aqui. Vai nada. A gente fez o episódio sobre a China. Pessoas relevantes aqui. A gente fez o episódio sobre a China e não fomos processados, então tá valendo, entendeu? Vamos, meus caros, vamos, que senão daqui a pouco o pessoal começa a xingar. Pô, os caras começou em 25 minutos de episódio, né? É isso, minha gente. Hoje estamos com o Alexandre Everton, mais uma vez. O Alexandre Everton, como não agora é um ex Além da Imaginação, ele fornece as pautas dele pra gente. Então ele pega e fala assim, galera, eu tô com essa pauta pronta. O pauta pronta aqui, ó. Você quer dizer que ele passou a pauta na gente? Passou. A pauta na gente agora. Já chego pros caras e falo, a pauta na mão. Parou. E aí, nós vamos utilizar parte, né, desse roteiro que o Alexandre montou sobre as linhas de Nazca, pra gente também aproveitar para falar das múmias de Nazca, que desde quando começou o processo aí, o rolê das múmias de Nazca, a gente nunca falou sobre elas, nunca trouxe nenhum conteúdo sobre elas. O Guto, que participou do Acredite Se Quiser e falou sobre elas, né? Mas a gente mesmo nunca, a não ser em ufofocas, alguma coisa ou outra, a gente nunca entrou a fundo nesse assunto. Eu e o Edu fizemos um episódio no Além da Imaginação, lembra, Edu? Logo que surgiu as múmias, né? O do Jorge Malsan. Inclusive foi numa época que eu tava mais ativo no Instagram lá. Toda semana, como tinha muita mensagem perguntando disso, até eu comecei a abrir, acho que era quarta-feira, abri um stories lá e trocava uma ideia com o pessoal, deixava caixinha pra mandarem pergunta e tal, mas foi justamente aí, quando teve aquela conferência de imprensa com... Eu não me lembro se o David Grush tinha ido, mas tinha ido... Não foi o Ryan Graves, foi no Congresso do México. Inclusive o Rony tava nessa daí também. O Rony tava lá também. Sim. O Rony tava lá, tinham vários nomes importantes aí da ufologia de vários países. O Malsan tava lá também, né, mexicano. E aí ele apresentou, né, a parada lá e tal.
Deu um espetáculo, né? deu a contribuição dele como a gente meio que já temia que ele desse, né? Já esperava, Mas vamos contar essa história durante o episódio, né? Para o pessoal poder se contextualizar também. Então, meus caros, vamos para nosso episódio sobre as linhas e as múmias de Nazca. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Muito bem, vamos lá. Vamos começar o nosso papo. Antes da gente entrar na parte ufológica, vamos entrar na parte geográfica. E eu vou jogar pro dono da pauta aí, pra já trazer essa parte geográfica do negócio pra gente poder entender do que nós estamos falando. Então, meu caro Alexandre Everton, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes a localização dessas, né, do que é Nazca, onde fica Nazca, essa parte histórica, essa questão geográfica, antes da gente entrar na ufologia. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre isso, por favor? Claro, contextualizar, né? Inclusive, o meu interesse por esse tipo de mistério começou justamente pelas linhas de Nazca, porque antigamente, assim, quando eu era criança e tal, anos 90, tinha muito documentário sobre isso, era uma coisa muito misteriosa e tal. E eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse assunto, eu falei, cara, mas como assim tem uns desenhos que só são vistos de cima e inexplicáveis e tal, né? Me chamou bem a atenção e foi, acho que, minha porta de entrada, assim, para esse lance de curiosidades, né? Bom, as linhas de Nazca, elas até hoje são meio que um mistério arqueológico bem fascinante, né? E elas são localizadas no deserto de Nazca, que fica no sul do Peru, e são umas figuras geométricas enormes, uns desenhos assim criados na superfície do solo. E de acordo com o pessoal que estuda ali e tal, eles datam que isso foi feito entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo. Então tem um range de 1 milênio mais ou menos, mas mesmo assim, a gente comparando aí com a história da humanidade, a chance de ter alguma tecnologia que pudesse ajudá-los ali era muito remota, né? De 1500 a 2500 anos atrás, né? Então, bastante tempo, né? Não tinha nem televisão, hein? Essa civilização Nazca é uma cultura pré-incaica, né? Ou seja, um pouquinho antes dos Incas e tudo mais, e ela se desenvolveu ali no sul do Peru entre mais ou menos 100 a.C. e 800 depois de Cristo, numa região árida do deserto de Nazca. Uma coisa que chama a atenção é que a datação feita por eles não bate muito bem aí com a datação da civilização, né? Então fica mais um mistério aí, né? Essas imagens, elas surgiram ali nos vales entre os rios Nazca, Ica, Pisco e Tintia, que fica no sul do Peru. Lá é um ambiente bem desértico, onde eles viveram, né? E pelo fato de estarem em um ambiente bem desértico, eles se adaptaram ali com umas técnicas inovadoras de manejo de água. Aí mais uma vez vem aquela questão, será que aprenderam porque a dor ensinou a gemer ou tiveram alguma motivação ou alguma troca de tecnologia para aprenderem a viver ali no deserto, né? O que é meio, como posso dizer, levanta uma certa dúvida, porque a gente pensa assim, pô, se você é um nômade, é um povo nômade que está ali no início de uma civilização, que vai se instalar num lugar, por que você escolheria um lugar árido e onde você teria que ter ali um esforço sobre-humano para conseguir remanejar água e tudo mais? E é onde a gente começa a teorizar já, quando a gente já gravou um episódio aqui que foi para explicar mais ou menos essas localizações e possíveis esculturas que surgem nos lugares do mundo aí, que foi o nosso episódio sobre o culto à carga. E vem nesse questionamento seu aí, Ale, que será que foi a necessidade ou será que foi algum outro tipo de inspiração que colocou eles ali? Eu não tô falando de milagres ufológicos que aconteceram e a civilização surgiu ali. Não, eu tô falando de repente, um contato com alguma civilização nem totalmente ufológica. Pode ser uma civilização que a gente
acabou perdendo, né? Uma civilização terrestre mesmo, normal, e que acabou colocando eles ali, né? Então não tem nada de conspiração ufológica, não. Isso pode ter rolado na história mesmo. O Alexandre comentou, né? Poxa, por que essas pessoas vão se instalar justamente ali? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quais eram as opções? Quais eram as alternativas que eles tinham a isso? Então, provavelmente, as outras regiões para onde eles poderiam ir não ofereciam os mesmos recursos ou ofereciam um tipo de ameaça. Talvez já fossem ocupadas por outra... Isso eu estou falando genericamente, tá? Não necessariamente dessa civilização de Nazca. Mas quando esse povo não vai para outra região, é porque as regiões para onde eles poderiam ir, geograficamente falando, já são ocupadas por outras tribos, outros povos que não vão aceitar a permanência deles ali. Vai haver competição por recursos, ou existe a predação de algum animal e eles não podem ficar por ali, alguma coisa assim. Então, alguma razão mais... Eu não sei se a gente pode chamar isso de antropológica, mas alguma razão mais ligada à relação deles com aquele ambiente existia, e aquele foi o lugar por onde eles ficaram ali entre 100 e 800, 100 a.C. e 800 depois de Cristo, né, se eu não me engano. Então, nessa época, teria sido mais ou menos por isso. Mas tem um aspecto que é importante falar sobre por que alguém moraria ali e tal, mas até mesmo essa questão de existir um povo morando ali. Numa pesquisa rápida, eu vi que sítios arqueológicos que a gente tem em Nazca são geralmente, né, centros cerimoniais da cultura Nazca, né, um local de cerimônia religiosa, alguma coisa assim, cemitérios, né, locais onde eles enterravam alguns corpos lá, mas cidade antiga, assim, ruínas, naquela região não tem sítio arqueológico ainda encontrado isso. Mas eles não duvidam que existe, porque eles encontraram aquedutos, sistemas de canais, né, de irrigação. Então isso pode ser um sinal de que, sim, tinha uma cidade, tinha uma organização ali, um vilarejo, alguma coisa, mas talvez só não foi encontrado ainda. Pois é, o que é interessante é que eles desenvolveram lá a arte e a cultura deles, né? Aquela coisa de cerâmica, a arte têxtil, né? de criar tecido decorado e tudo mais. E criaram lá as músicas e tudo mais, como qualquer civilização que vem se firmando numa região, vai criando ali a sua própria cultura. Mas entra naquela parte interessante também, que é a questão da religião e da questão ritualística, né, do povo. No caso, eles adoravam divindades naturais como sol, lua, terra, água. Então é aquela coisa assim, bem... a observação do mundo à volta, né? O que eu acho muito legal. E que acaba culminando aí, talvez, no motivo dessas linhas, né? Dessas, vamos dizer, esculturas, né? Que eles faziam esses desenhos, que provavelmente era algo relacionado ao religioso deles. E o interessante é saber qual era a motivação religiosa, né? O que eles viam ali como deuses e tudo mais, para fomentarem esse tipo de culto, né? E tinha também uma coisa interessante que tem bastante nas civilizações incas, pré-colombianas e tudo mais, que é aqueles centros religiosos, né? No caso deles chamavam de Cahuache, que tinham aquelas praças, né, onde tinha a ritualística deles e tudo mais, e também as famosas pirâmides, que para mim é um baita mistério. Pirâmide tem em todo o planeta, né, cara? Praticamente em todas as civilizações assim antigas, eles cultuavam esse lance da pirâmide, né? Fora que você tem as coincidências, né, cara? Tipo, você pega uma pirâmide lá no México, ela bate com características das pirâmides aqui da América do Sul, sabe? Aí você pega uma pirâmide daqui da América do Sul, ela bate com características de uma pirâmide encontrada na Ásia. Isso eu acho muito louco, eu acho muito maneiro. Sabe o que é mais louco? A maior coincidência entre as pirâmides? Qual? Já parou pra pensar que se você quer empilhar qualquer coisa, é muito mais seguro você ter uma base muito mais ampla do que o topo? É por isso que essa forma é tão repetida pelo mundo inteiro. Você quer construir qualquer coisa muito grande? Cara, faça uma pirâmide, a chance de dar merda é muito menor. E todos entenderam isso. Tanto que ao longo do tempo, se você pegar as pirâmides mais famosas no Egito,
ao longo do tempo, essas pirâmides meio que mudaram de forma. As primeiras pirâmides eram mais... eu esqueci o nome, mas elas tinham etapas ou degraus ali, né? Não era realmente aquela aresta mais reta que a gente vê na pirâmide de Gizé, por exemplo. Então, isso foi aperfeiçoado depois, e isso é encontrado em outras civilizações também. Então, mesmo ao longo do tempo, essas civilizações que desenvolveram pirâmides, elas modificaram ligeiramente a arquitetura para que fosse mais eficiente, mais seguro, enfim. Então, assim, olha só, todo mundo faz pirâmide. Sim, é a melhor forma para você empilhar as coisas. Com a tecnologia que eles tinham. Pô, não tinha como fazer fundação e fazer um prédio e não sei o quê. Mesmo hoje, todos os povos pelo mundo que constroem prédios, os prédios não são iguais, os materiais são ligeiramente diferentes. Se você vai fazer um prédio no Japão, dependendo do tamanho do prédio, ele tem que ter aquele sistema de um pêndulo lá, para ele não cair com terremoto ou do vento, não sei o que e tal. Então, também é diferente, sabe? Sinceramente, nessa parte de que, olha, é uma forma usada em todo mundo, isso é mistério, não é muito mistério não, é coisa mais, eu vejo que é uma coisa mais básica assim mesmo. O mistério pra mim nisso aí é assim, eu entendo o que você tá falando, mas o que eu me pergunto é, naquela época, a comunicação pra transmissão desse tipo de conhecimento de uma sociedade para outra seria muito maior. Ah, mas precisava ter comunicação? Não, o que o Eduardo tá falando é que seria uma conclusão que todos chegariam. Eu sei, não, eu entendi isso, eu concordo. Mas aí seria tipo como se a roda surgisse em todos os lugares, exato. É tipo sim, assim, eventualmente ela surgiria, embora não tivesse sido inventada no Brasil quando os portugueses chegaram, né? É porque uma pirâmide você não tem como rolar, entendeu? Se você fosse rolar a pirâmide, chegava lá do outro lado mais rápido. Com a roda, talvez rolaram e chegou alguém. O que é isso? É uma roda. Mas essa colocação do Edu levantou uma dúvida legal aqui comigo. Por exemplo, o obelisco, ele é um monumento característico ali também, eu não entendo muito, mas é um movimento característico ali do Egito e tudo mais. Uhum. Né? E ele é uma fundação bem complexa, né? É uma pirâmide também. A base dele é mais ampla. Mas mais complexa, né? É um pouco mais complexa. Será que elas são mais recentes do que a pirâmide? Eu entendo esse comentário que o Eduardo fez e achei muito legal porque eu nunca tinha pensado nisso antes. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho impressão de que eles construíam as pirâmides porque elas eram fáceis. O método mais fácil de construir, porque você vai ver, beleza, as pirâmides no México, no Peru, no Egito, obedecem da mesma forma. Só que o resto da arquitetura, não. A arquitetura, você vai ver ali como deveriam ser, como imaginam que eram as construções em Machu Picchu, ou lá no México, ou no Egito, tem suas diferenças. O que eu quero dizer é que, assim, não sei se eles construíram as pirâmides em específico, porque era o método mais fácil de construção. Porque eles construíam de outros formatos também. Tinham outros designs arquitetônicos, outros estilos de construções nesses lugares. Me dá a impressão que talvez aquele formato tinha um motivo, talvez. Não é que dá a impressão, mas levanta a possibilidade, talvez. Tem uma razão. Se vão ser centros de cerimônia, talvez, né? Uma igreja católica e uma mesquita muçulmana, uma sinagoga israelense são diferentes, mas elas têm uma função semelhante e arquitetonicamente elas representam isso. E rola uma similaridade entre essas culturas também, porque tem o lance de escrever na pedra, né, aquelas figuras que os egípcios usavam, por exemplo. Na cultura inca, na cultura maia tem bastante isso aí, né? Tem o famoso calendário maia, né, entalhado lá e tal, que são figuras que lembram bastante aquelas que eles usavam no Egito, né? De repente pode ser que exista alguma conexão entre eles aí que a gente desconhece. São coisas assim bem questionáveis. O que me pega é justamente essa questão de assim, como que o mundo inteiro consegue fazer isso tudo junto, praticamente, quase na mesma época. Eu concordo que eles vão entender que é mais fácil.
Mas ao mesmo tempo que no mundo de hoje, que com tanta comunicação, a gente vê que existem tecnologias que em alguns lugares existem, em outros não. No passado eu acho que também era pra ser assim, mas enfim, a gente tá só debatendo aqui pra tentar entender um pouco disso, mas o Eduardo trouxe uma serpente no paraíso aí que eu acho que pegou muita gente que tá ouvindo agora de surpresa, não tinha parado pra pensar nisso também. Vai dar um argumento muito bom. Exatamente. Eu nunca havia parado pra pensar nisso. Antes que alguém pegue e fale, pô, Malvini acredita que os ET fizeram as pirâmides? Não, jamais. Pra mim, todas as pirâmides são feitas por humanos, completamente humanos, e isso meio que já foi provado. Aí a gente volta na inspiração. Eu sempre volto na inspiração. No porquê disso que foi o que o Guto falou. Né? Qual era a intenção? Foi fácil, beleza. É mais fácil fazer, beleza. Mas a gente já sabe que as pirâmides eram usadas como templos e como sarcófagos, né? Praticamente. Eram cemitérios. Enfim, então qual o motivo dessas raças fazerem pirâmides pra cultuar alguma coisa, né? Tipo, podia ser uma pedra, podia ser nada, porque é mais fácil fazer nada, já diria o Július, né? Eu vou economizar muito mais se eu não comprar nada. Então, é muito mais fácil não fazer nada. E elas não ficavam nessa de não fazer nada. Elas iam lá e faziam uma porra de uma pirâmide gigantesca pra fazer um sacrifício. Então, são essas questões que a gente acaba tendo aí. Mas, continue, meu caro Alê. É mais ou menos como tinha os povos aqui amazônicos também, tinha essa cultura do sambaqui, né? Sim, sambaqui é um negócio muito louco, cara. E é muito pouco conhecido no Brasil. Até porque, geralmente, assim, sambaqui é uma coisa que tá muito isolada, né? O propósito dele meio que se assemelha ao lance da pirâmide, né? Porque tinha uma parada do ritual de enterro e tal. Eu não manjo muito sobre esse assunto, mas é bem interessante. E parece ser uma coisa, assim, bem similar, assim, o propósito dela. Assim, o propósito, pelo menos o que a gente sabe até hoje, é meio similar. Coisas ritualísticas, funerárias e tal. Mas, assim, não era construído de pedra, né? Era de conchas, pequenas pedras, assim, coisas geralmente em regiões próximas do mar. Bom, voltando ao povo de Nazca, o declínio deles ocorreu por volta do ano 800, né, depois de Cristo, quando começou a entrar em declínio, possivelmente devido a secas prolongadas na região. Talvez ali a tecnologia que eles haviam desenvolvido para irrigar não foi o suficiente para manter uma civilização e ela colapsou, né, por volta de 800, mais ou menos. Essa região ela foi posteriormente dominada pela cultura Wari. Tem algumas curiosidades bem legais do povo Nazca, que era uma deformação craniana que eles praticavam para fins estéticos ou religiosos, que era o alongamento das cabeças. Uhum. Isso para mim também me pega muito. Olha aí. Porque, dá um exemplo aqui bem torpe. A molecada brasileira, tudo se vestindo igual oriental, porque os ícones deles são o pessoal do K-pop e tal. Então a galera tá curtindo, consumindo muito a cultura pop oriental e veste com roupas iguais e tal, porque são eles ali o ídolo da criançada. E aí você imagina mais ou menos que esses caras deviam ver uma galera com a cabeça grande, fala, pô, esses caras são os caras, mano, eles vêm lá da estrela, eles andam... É meio uma referência, em naves. Né? Eles vêm com as naves brilhando e tal, eram os ídolos pop da época. Vamos fazer igual, vamos alongar as nossas cabeças. Esse negócio é um mistério mesmo. Mas também, ao mesmo tempo, assim, se você pegar ao longo da história da humanidade, isso entra na questão estética, mas também na questão ritualística, né? Você tem no Japão, acho que até hoje existe essa cultura, muito, muito menos, né? Mas Japão medieval, feudal e tal, os sapatos das mulheres o pé era feito para impedir o pé dela crescer, ficar com o pé bem pequeno. Sim. E elas ficavam com pés realmente deformados, sabe? Era tipo um padrão de beleza. Ele quebrava, né? O pé chegava a quebrar. Então assim, você vai encontrar ideias de intervenções no corpo da pessoa desde sempre. Mas, ainda assim, né, quando você vai somando as coisas, só essa história, beleza. Agora, quando você só pega isso, você soma tal das linhas,
Você soma mais outras coisas, a própria mitologia desse povo. Aí você pega umas tal de múmia que surge aí, vai ficando... Né? É fácil você imaginar que pode ter alguma coisa. Uma influência externa. E aí, quem não gostou do comentário que eu tinha feito sobre as pirâmides serem uma forma muito simples e... Pô, na real, né? Uma criança brincando com bloquinhos, ela já entende isso. Agora eu vou fazer o contrário, então. Porque essa prática de você comprimir, né? Colocar uma faixa ali no alto da cabeça para comprimir o crânio desde uma idade muito jovem para alongar a cabeça, ela também era feita, eu acho que ainda é praticada por alguns povos, mas ela foi praticada por vários povos ao redor do mundo. Aí a gente acha aqui no continente americano, a gente acha na África, a gente acha na Ásia. Cara, você vai achar isso pelo mundo inteiro. Então era algo que não era tão específico. Mas beleza, mas por que eles resolveram fazer isso, velho? No mundo todo mundo resolveu alongar a cabeça. Então, você sabe que não existe pelo menos até onde eu li, né? Não existe uma diferença significativa entre a capacidade craniana dessas, especialmente das múmias do Peru, né, das múmias que foram, os crânios, né, que foram encontrados no Peru, pra gente não confundir com as outras múmias que a gente vai falar daqui a pouco. Não existe uma diferença significativa da capacidade craniana, do tamanho do cérebro. Embora em algumas outras civilizações tenham se mostrado que o espaço interno pro cérebro pode ser ligeiramente maior, como se o cérebro tivesse mais espaço para se acomodar dentro do crânio. Só que o cérebro em si, ele não será deformado da mesma forma, então também pode ser um problema. Então aí depende muito de como exatamente está sendo feito. E é claro que essa deformação, ela não é um método super padronizado e tal, não. Cada crânio fica de um jeito, cada cabeça fica de um jeito. Fica mais ou menos todo alongado ali, mas... Para quem pesquisar fotos na internet disso, vai ver que cada crânio é diferente um do outro, não é padronizado. Inclusive, eu vi fotos disso quando eu era moleque, achei bizarro. Quanto a motivações, pode ter um pouco de tudo. Você pode achar que existe algum tipo de contato que eles tiveram com alguém, vou usar a palavra alguém, com cabeças mais puxadas, né, mais alongadas. Existem civilizações que usavam isso para discernir status social, por exemplo. Existe uma história de uma criança inca que nasceu com uma deformidade, que tinha o crânio alongado e por algum motivo lá as pessoas também começaram, as pessoas daquela tribo especificamente começaram a fazer isso. Aí existem diferentes hipóteses para explicar a motivação, né, de se fazer isso. E uma delas que eu vi muito na época foi a questão do status social, para discernir que aquela família especificamente, por exemplo, ela tem algo de diferente, tem algo acima do resto da tribo. Então, eles têm, na hierarquia daquela comunidade ali, aquela sociedade, eles estão acima de alguma forma. Isso nas tribos da Mesoamérica. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Agora, rapazes, o que são de fato essas famosas linhas de Nazca? Né? Elas são conhecidas como geoglifos, né? Que são desenhos feitos no chão. E esse desenho inclui formas geométricas, tipo linhas retas, triângulos, espirais, trapezoides, né? Os motivos eram uma coisa assim mais abstratas, né? Mas também tem figuras de animais, como macaco, aranha, colibri, o condor, né? Que é bem conhecido naquela região, aquele pássaro enorme. Lagarto. E o que me chama muita atenção é o desenho de uma baleia, por exemplo. Porque eu penso assim, eu conheço uma baleia, eu sei o que é uma baleia pelo que eu vi na televisão, pelo que eu vi em livros infantis, na infância e tal, porque eu, de fato, nunca vi uma baleia na minha vida. Aliás, eu vi uma vez uma jubarte lá aqui em Bertioga, mas de longe, assim, sabe? Eu na praia, aí a galera olhando, jubarte e tal, que aqui tem, né? E também você vai, a não ser, você vai ver ela, tipo, parte você só vê a aguinha dela, subindo, assim, uma coisa, um negócio preto, assim. Você não vê uma baleia de fato.
Então eu sei que uma baleia é daquele jeito porque eu vi na televisão, mas eu particularmente nunca vi uma baleia. E será que essa galera já tinha visto uma baleia? A dúvida pro Edu aí. Assim, a gente sempre se pode achar uma explicação. Nessa eu acho que não é difícil da gente achar explicação, porque assim, a gente não consegue, não se tem tantos dados dessas linhas pra gente saber quanto tempo eles desenharam isso aí. Então, tipo, elas podem ter sido feitas... Quanto tempo levava? Quanto tempo levava e durante quantos anos. Então a gente tem esses 1000 anos de Nazca, né, da civilização de Nazca, que é de 500 mil anos antes de Cristo a 500 anos depois de Cristo, né? Mas aí a gente tem o declínio deles em 800 depois de Cristo, então dá mais de 1000 anos. E a gente não consegue definir quanto tempo eles gastaram para entender esses desenhos e fazer, né? De fato. Olha, mas assim, se você for ver a própria história da colonização da América, ainda tem vários gaps, né? Existem teorias, mas é algo em construção ainda. Tem muita lacuna, A principal ideia, né, que os seres humanos chegaram na América do Sul, vindo lá do Estreito de Bering, né, atravessando da Rússia para o Alasca, e foram descendo, e isso é difícil a gente entender, mas assim, isso é um processo que levou milhares e milhares de anos, e uma turma montava um assentamento num lugar, aí dali expandindo, até chegar aqui nesse meio tempo, vindo do Alasca até pra cá, é provável talvez que tenham passado por litoral, podem ter visto. Sim. Podem ter visto. E é o que eu falei. Viagem que levou milhares de anos. A cultura antiga deles, né, essa visão da baleia, por exemplo. Naquela época, com o conhecimento que esse povo tinha, agora eu tô falando pré-história mesmo, sabe? O cara vê uma baleia, de repente, saltando no mar, pulando, assim, ou de repente vê uma baleia morta na beira da praia. Sim, exatamente. Sabe? Como é que o cara ia entender aquilo? Né? Tipo, um monstro. Né? Ele não ia olhar pra uma baleia, um mamífero. Não. Como que ele ia entender aquilo? Né? Então, às vezes, ele podia replicar esse desenho lá nas linhas porque achava talvez que aquilo lá fosse um ser, uma entidade divina, um espiritual, alguma coisa. Tem uma cena do filme, acho que é do filme 300, se eu não estiver enganado, que é quando o exército do Xerxes chega com um elefante, os caras ficam tudo maluco, que eles nunca tinham visto um elefante na vida. Sim. Acho que é no 300, tem isso, né? Tem uma história legal também que, assim, tem uma forte probabilidade de ser uma mentira, mas eu já vi uma história de quando os portugueses chegaram no Brasil e estavam aquele período da colonização e tudo mais, que eles viram um papagaio pela primeira vez, e o papagaio, com a habilidade dele de imitar a nossa fala, deixou eles todos perplexos, e eles chegaram até a levantar a hipótese de aqueles serem os famosos anjos caídos que diziam na Bíblia, né? Olha lá. Cara, eu já ouvi essa história. Olha os nefilim. E tem a história também das sereias, né? Que os caras viram... Isso não tem baseamento nenhum, né? Tudo... Papagaio era anjo caído. Eu vou comprar um papagaio e botar aqui em casa, chamar ele de Lúcifer. bem a rigor o nome, né? Tem a história também de... Tem alguns que se comportam como... Tem uma história de quando os caras viram leões marinhos pela primeira vez gritando. Os caras falaram que olha, as sereias realmente existem. Elas só não são tão belas quanto falam, né? Mas... mas tem aquela hora lá que tava falando, né, da questão do alongamento das cabeças ali, do povo ali de Nazca. Poderia ser também simplesmente uma questão estética. E o Ale falou agora dos portugueses, quando chegaram no Brasil. Eu lembrei de uma história. Quando a família real portuguesa fugiu de Portugal em direção aos nossos ouvintes portugueses, não vão gostar que eu falei que eles fugiram de Portugal. Quando eles deixaram Portugal e vieram para o Brasil... quando eles brincaram de pega-pega com o Napoleão, né? Napoleão tava chegando ali e tal, eles vieram pro Brasil, viagem de caravela, longa pra cacete, 1820, não sei quando, 1808. Uma viagem muito longa, né? Então, assim, muita doença no navio, surto de piolho e tudo mais. Quando o navio chegou no Rio de Janeiro e tal, principalmente as mulheres da nobreza não queriam descer, né? Porque elas estavam com o cabelo tudo infestado de piolho e tal, e aí decidiu-se que todas as mulheres iam raspar o cabelo. Aí elas desceram todas de cabelo raspado, pegaram
roupas, pedaços de roupas, elas rasparam, fizeram tipo uns turbantes na cabeça, desceram. No dia seguinte, todas as mulheres da nobreza do Rio de Janeiro brasileiras estavam usando turbantes. A nova tendência é vindo de Portugal, né? Vindo da Europa. Como diria Renan do Choque de Cultura, informação que eu tô trazendo aqui. Aqui tem informação. Não tem nada a ver com o episódio, mas você agora tem uma história pra contar no bar. Informação, pois é. Sim. Só pra fazer um adendo, o senhor permite fazer uma observação? O Ale tinha comentado sobre os aquedutos que eles tinham construído. Uma das hipóteses para explicar esses... É claro que não explica a forma em si, mas já explica pelo menos uma funcionalidade. Explicar essas linhas é que elas eram linhas por onde a água passava nesse sistema de irrigação. É uma das hipóteses. Uma hipótese que ela foi refutada já faz muito tempo é de que essas figuras, né, um macaco, tem um cachorro, tem... O que mais que tem lá? Tem uma garça bizarra, inclusive. Enfim, você tem ali, tem mãos, tudo mais. Essas figuras eram marcadores astronômicos. Por exemplo, como o Stonehenge é um marcador astronômico. Stonehenge funciona como um calendário. Então, o Sol se põe em dias específicos do ano entre pedras específicas. Inclusive tem um ritual que é celebrado até hoje. Claro que não com o mesmo significado religioso ou espiritual, enfim, mas as pessoas se reúnem até hoje, fazem um festival ali e tal. É um calendário baseado na posição onde o Sol se põe ou nasce ao longo do ano, ali no horizonte. E um dos mais fiéis, né? E um dos mais fiéis, sim. E aí, ele é tão antigo que ele está representado em A Era do Gelo. Olha aí, informação. E aí, a ideia que existia muito tempo atrás era que essas figuras em Nazca também eram algum tipo de calendário que marcasse estações do ano ou épocas específicas do ano para aquela civilização, e eles pudessem ver essas figuras no horizonte e, conforme a posição do Sol próximo ao horizonte, eles soubessem a época do ano, o dia específico. Aquilo era um calendário. Essa ideia já foi refutada, inclusive foi refutada há mais de 30 anos por arqueoastrônomos. Eles concluíram que a disposição das figuras não era favorável para isso. É muito difícil ver essas figuras do chão, mesmo que exista uma inclinação da montanha onde aquela figura está feita e tal, é muito difícil. E realmente reforçaram a ideia de que esses desenhos foram feitos para serem vistos de cima e muito longe de cima. Você tem que ter uma altitude considerável para conseguir ver por conta da proporção dos desenhos. E aí reforça também a ideia de que era algo que aquela civilização fez para que as divindades celestiais vissem esses desenhos. Agora, o que exatamente eles queriam significar com isso aí também pode ser aberto a interpretações. O que era o cachorro, o que era o macaco, o que era o pelicano, eu acho. Aí vai ali de coisas mais específicas. Cara, é a mesma lógica do cara escrever, tipo, SOS, assim, na praia, um náufrago, né? Pra alguém de cima lá ver. Sim. É pra alguém de cima ver, sim. Só que não tinha ninguém em cima na época, né? Então, o louco também é a quantidade, cara. Que nem recentemente, os caras descobriram mais. É isso. Sim, não foi pouco. E não foi pouco, foi tipo 300 a mais. É muita coisa, então... são várias coisas interessantes nas linhas de Nazca. Primeiro, a variedade dos desenhos. Então você tem, além de animais, formas geométricas ali, coisas triviais, mundanas, você tem alguns desenhos que não são comuns para aquela época. Então a gente tem um astronauta ali que é dito, e tem vários outros também. Vários outros desenhos que o pessoal olha e fala, pois isso é estranho, tá desenhado para aquela época. Primeiro. Segundo, o tamanho dos desenhos, eu acho fantástico, né? Eles chegam ali a 370 metros de comprimento, alguns, né? Então são muito grandes. E o que eu acho mais louco é que, assim, dá a impressão que parece um risco feito com um pedaço de graveto no chão. Você olha assim, parece que pegaram uns pedaços de graveto e saíram riscando no chão. Mas, cara, isso foi cravado de um jeito
que tá resistindo. Tá tatuado. No Foi chão tatuado, aquilo lá, exato, perfeito. É esse o termo. Porque faz milênios que o negócio tá ali e não some. E aí, quando você acha que ninguém vai ver mais nada, acham mais 300. Que só com computação gráfica conseguiram encontrar isso. Os caras estão usando bastante inteligência artificial na análise de imagem para encontrar, porque antes, sem inteligência artificial, não encontrava. Sim. Até porque é uma quantidade de dados muito grande. É muita imagem. Tem muita coisa na Amazônia também que está começando a aparecer por uso de inteligência artificial em imagens Não, pelo amor de Deus. Não, mas é sério, tem muitas imagens de satélite da Amazônia que estão começando a ser analisadas por inteligência artificial. Ela está começando a levantar isso. Dados de radar também. Sim, eu vi uma imagem na Amazônia que era uma estrada, cara. Assim, mano, é uma linha reta que corta a Amazônia inteira, velho. A Amazônia que também tem pirâmides. Agora, as pirâmides de Ratanabá. Mas só pra lembrar a história da longevidade dessas figuras. Então, o negócio tá lá vamos arredondar 2.000 anos, aproximadamente, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. 2.000 anos. Muito bem preservado. É claro que nas últimas décadas houve um esforço de preservação para esse sítio arqueológico, né? Inclusive já teve gente que foi presa por invadir ou tentar danificar aquilo lá. Então é assim, é um negócio que se você deixar ele ali protegido, não deixar ninguém sambar em cima, cara, ele vai ficar lá por muito tempo. Por exemplo, estradas romanas, estradas da Roma Antiga, algumas existem até hoje, porque foram muito bem construídas, né? Muito bem pavimentadas. E provavelmente, em qualquer que seja a cidade onde você está ouvindo pelo Brasil, né? Fora do Brasil pode ser diferente, para mais ou para menos, mas provavelmente no Brasil a prefeitura da sua cidade não sabe fazer isso. Daqui de Jabuticabal não sabe. Porque passa um asfalto, 2 dias depois está tudo... De verdade aqui, prefeitura de Taubaté já asfaltou uma rua que foi quebrada 2 dias depois pela Sabesp. Podia cair num buraco no trânsito aqui em Jabuticabal. Tinha 3 famílias morando lá dentro. Fazia 4 meses, ninguém sabia. Olha a denúncia aí. Olha a denúncia, né? Ocupação no buraco ali, no centro da cidade. Eu vi uma vez no canal do Eduardo Bueno, não sei se é uma fonte muito confiável, mas acredito que sim, de que as estradas aqui de São Paulo, por exemplo, tipo a Trabalhadores, a Dutra, essas que vão para outros estados, que elas eram originalmente caminhos indígenas, cara. É plausível, faz né? muito Porque sentido, você pode... né? Você depois... faz bastante sentido. Imagina, você é um bandeirante, você vai, né, fazer a sua caçada em glória ali no meio pro interior do estado. Se já existem estradas, você vai usar elas, né? Os indígenas podem ter construído, os bandeirantes mantiveram, utilizaram e estão aí até hoje. Toda rua começa com uma picada, assim, né? No meio do mato, e aí lá vai ele aumentando e tal. Picada, pode ser uma picada de mosquito. Pode ser, pode ser. Esses caras aí falam de, não, uma picada no meio do mato, já pensa bobeira. Tem gente que leva tudo por trás, cara. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Então, o que vocês falaram sobre o lance da preservação ali da durabilidade dessas esculturas, dessas linhas de Nazca, é bem interessante que eles fizeram ali no local onde eles fizeram, o clima é bem árido e também a falta de ventos fortes ali na região ajudou a preservar essas linhas. Então a questão que fica bem pertinente é o seguinte: será que eles faziam isso com o intuito de que fossem eternas dentro ali do que eles enxergavam como eterno, como mais ou menos foi a pirâmide do Egito, né? Elas foram feitas para durar, para estarem ali. Eram monumentos que não seriam destruídos pela mão humana, e como não foram, né? Você faz algo para um deus, para durar, né? Faz sentido.
Agora, a parte mais legal da história, a popularização dessas linhas veio junto com a teoria do nosso querido Erich von Däniken, né? Com o lançamento lá dos Eram os Deuses Astronautas, ele coloca isso também dentro do pacote dele lá, né? Foi a grande sacada, né? E não só das linhas de Nazca, né? Acho que toda a ufologia... Tudo que você imaginar sobre ET tá lá. Isso, tudo que a gente tem na América do Sul, nas Américas como um todo, praticamente no mundo inteiro, mas principalmente nas Américas, que faz a gente se questionar sobre se foram feitas somente por humanos ou que se foram feitas somente porque sim, foi o von Däniken que trouxe essa questão absurda, né, questão gigantesca, com Eram os Deuses Astronautas. Inclusive, vai ser o livro do link do episódio, porque esse episódio aqui poderia ser facilmente um episódio sobre Eram os Deuses Astronautas. Dá até pra gente puxar, né, uma continuação desse episódio para um papo sobre Eram os Deuses Astronautas, que foi literatura talvez... básica, né? Exato. É talvez o primeiro grande livro sobre ufologia que explodiu para todo mundo, que rompeu a bolha. O cara foi entrevistado pelo Jô Soares, foi entrevistado por todo mundo, sabe? Mas você sabe que eu tenho uma visão dessa teoria do Erich von Däniken, que uma coisa particular minha, eu acho um pouco rasa demais. Sabe por quê? Rasa no seguinte, assim, ele deu uma interpretação muito ampla. Imagina o seguinte, imagine que a gente entra numa guerra atômica agora e todo mundo é dizimado. Mas fica os nossos registros aqui. Então uma civilização de fora, ou até mesmo alguém daqui evolui a ponto de virar uma outra civilização inteligente, começa a ver os restos arqueológicos da nossa civilização atual. E aí o cara ele vai entrar numa igreja, ele vê lá a imagem de Jesus Cristo, por exemplo. Na cabeça dele, dependendo da concepção de religiosidade que ele tenha, ou do que ele entende como mistério, ele vai ver que Jesus Cristo era algo que não fazia parte desse planeta, claramente, de acordo com os dados que ele vai ver ali. É um culto a um Deus. E o que pode levar o cara a interpretar o seguinte: porra, esse cara era de fora da Terra. Assim como, de acordo com o cristianismo, ele é de fora da Terra, mas de uma maneira assim mais metafísica, vamos assim dizer. E é a maneira que ele interpreta tudo, né? Ele pega toda a teoria ali ufológica e fala, olha, tudo que acontecia aqui, essas manifestações desses povos antigos eram tudo em culto a alguém que vinha de fora. Mas não consegue entregar uma prova de que esse alguém que veio de fora era alguém que realmente existia, ou que algo que poderia simplesmente habitar no senso comum na cabeça dessas civilizações, né? Agora podem me apedrejar. Depende muito do ponto de vista que a pessoa parte, né, cara? Por exemplo, o von Däniken, ele tá escrevendo um livro de ufologia, né? O objetivo dele era, tipo, linkar as coisas a extraterrestres e tal. Mas eu lembro que a gente fez um episódio aqui sobre um filósofo, eu esqueci o nome dele agora, era um filósofo alemão. E quando a gente fez holandês, aliás, e quando a gente fez episódio sobre questão de intraterrenos e blá blá blá, criptoterrestres, né? E aí, assim, o principal argumento do cara é que haveria tempo para que, não necessariamente apenas uma outra civilização, mas para que uma outra... Bernardo Castro. Isso. Para que uma outra espécie, uma outra raça de humanos surgisse, talvez, ou mesmo humanos mesmo, surgisse, atingisse seu ápice e desaparecesse e não houvesse como sobrar algum registro. Ou talvez que esses registros estão, devido a tanto tempo, muito mais escondidos, como coisas no fundo do mar, debaixo de florestas como a Amazônia, debaixo da terra, que foram soterrados e blá blá blá. Eu não descarto a possibilidade de que essas coisas aí talvez não tenham sido nem feitas pelo povo de Nazca. Não sei, assim, vamos dar asas à imaginação, foda-se. A partir do pressuposto desse ponto que o Bernardo Castro traz, que era possível que existissem outras civilizações muito mais atrás do que, muito mais antigamente, então pode ser que essas linhas não tenham sido feitas nem por esses caras. Algum sinal de coisa muito mais antiga. Porque a gente se baseia no que encontra, né? Por exemplo, essa civilização hipotética que eu falei que vai nos encontrar daqui a, sei lá, 2.000 anos, 5.000 anos, eles não vão saber, por exemplo, que nós chegamos à Lua. A não ser que eles encontrem uma foto, alguma coisa, mas um pedaço de papel, uma fotografia durar.
A gente tem pergaminhos aí, mas a gente ainda não sabe quanto tempo uma fotografia assim, impressa no papel que a gente tem hoje. Eles poderiam descobrir que nós fomos à Lua quando eles enviassem suas primeiras sondas para lá e vissem os nossos sinais na superfície. Ou então eles falavam, aqui também teve gente. Imagina você chegar... eu acho que eu já trouxe essa provocação aí fictícia também essa serpente uma vez. No nosso paraíso. Imagina você fazer a descoberta de que em outro ponto do universo realmente existe outra civilização inteligente. Só que não são alienígenas. Descobrir alienígenas não seria assim, e até a gente falou isso no episódio com o professor Edgar Esmanioto, a gente falou isso com ele, né? Não seria assim um choque tão grande, uma coisa que vai quebrar as estruturas, não, calma. Tipo, vai chegar a notícia, vai ter um impacto, mas a gente vai se organizar depois e vai ficar tudo bem. O que eu tinha comentado, né? O que realmente poderia ser um choque muito grande, talvez, fosse a descoberta de humanos em outro lugar do universo. Totalmente fictício, eu não tenho motivo nenhum para achar que isso é possível. Mas, já que a gente tá dando asas à imaginação, imagina se nós encontrássemos humanos vivendo em outro lugar. Mais ou menos essa história. Pô, essa civilização, né, no futuro manda sondas para a Lua para mapear a superfície e tal, e ver os rastros de pegadas, ver as sondas lá e tal, né, as naves Apollo que ficaram, né, parte das naves ficam na superfície da Lua. E aí, entendeu? Como é que... Se nós passássemos por isso, se nós encontrássemos sinais de tecnologia avançadíssima, do tipo tecnologia espacial, sei lá, em Marte, ou... Em Marte, provavelmente nós já teríamos encontrado. Mas se nós encontrássemos essa tecnologia humana, do tipo que nós não estamos longe de possuir, qual seria o efeito em nós hoje? Entendeu? Imagina... Manda uma sonda pra Marte e de repente tem uma caixa de papelão fechada. Da Amazon. Da Amazon. Em Marte rola toda a treta que o Petit vem batendo nessa tecla faz muito tempo. Que na verdade a gente já encontrou, já tem as evidências, que a NASA já tem as fotos, já tem evidência, uma série de coisas, a única coisa que eles não querem liberar. Essa é a principal retórica do Petit. Isso aí, ou então que quando surge alguma imagem, ela é explicada geralmente como pareidolia. Né? Exato. E assim, não são poucas as imagens que surgem que eles explicam como pareidolia. Tem um filme que é muito foda, cara. Eu gosto dele pra caramba, que é o Missão Marte, que eles entram na face. Isso. Né? Pô, o Missão Marte eu acho muito foda, porque eles vêm com a teoria de que, na verdade, a raça humana é uma raça vinda de Marte. Fugida de um BO gigantesco que teve em Marte. E aí eles colonizaram o planeta, mas não da mesma maneira. E aí eles fugiram, a raça principal foge pra uma outra galáxia. Cara, eu achei isso muito legal. E é uma teoria que você fica... A gente tem muito elemento no nosso planeta. E tem toda essa mística em cima de Marte que alimentam ainda mais essa teoria. Ninguém conseguiu comprovar nada sobre isso, mas, pô, é um questionamento que surge e que não dá pra falar assim, pô, isso é loucura. Não, e se? Né? Como a gente falou... O Bernardo Kastrup, quando ele vem... Pra você que tá ouvindo agora, não sabe quem é Bernardo Kastrup, volta lá nos episódios 30 e lá vai cacetada, quase 40, sei lá. Criptoterrestres. Aí a gente fala sobre o Bernardo Kastrup. Uma das coisas que ele traz é justamente isso, que é o que o Guto estava explicando. De acordo com os estudos, a Terra ela tem tempo suficiente para que outras civilizações tivessem existido, sumido, e a gente não teria mais evidências dela aqui na Terra. E quando você começa a fazer os cálculos dos últimos fósseis, dos fósseis encontrados mais antigos, e fazer o cálculo de acordo com o que a ciência diz, a Terra tem 5 bilhões de anos. E aí você começa a calcular quanto tempo que é o fóssil mais antigo que a gente tem, não tem nem 1 bilhão de ano. E você fala, pô, então peraí. O argumento dele é que, assim, se você pegar a idade da Terra, o tempo do surgimento da vida e o tempo do surgimento do Homo sapiens, tipo, esse ciclo de
de surgimento. Você pode ver que o Homo sapiens a gente tem mais ou menos 180 mil anos. 300 anos é o primeiro fóssil encontrado. 300 mil anos. Então, você põe o Homo sapiens é por volta de 150, 180 mil anos. A gente, né, então, 150 mil anos, se a gente quiser, a gente se destrói hoje. Sim. Então, nós levamos 150 mil anos para surgir e ter capacidade de se autodestruir. Quantos 150 mil anos caberiam em 5 bilhões de anos? Agora, uma questão importante assim. Essa é uma teoria que o Bernardo Caspo, ele é um filósofo, cientista da computação, trouxe, defendeu num artigo científico. Existem outros cientistas que também defendem essa possibilidade, não que isso é um fato, mas não é nem de perto a opinião da ciência mainstream hoje. Nem de longe. É totalmente alternativa essa visão dele. Sim. Mas deve ser levada a sério, eu considero. Eu também consideraria. Porque ela não é louca, cara. Ela não é maluca. Se você é uma pessoa que estuda teoria da evolução, se você estuda... E são todos dados que estão na ciência. A gente não tá falando de eu acho. São dados que estão na ciência. Qual é o fóssil mais antigo que a gente tem? Você vai ver que ele não tem 1 bilhão de anos. O fóssil mais antigo do Homo sapiens, não o sapiens sapiens que já é o pensante. O mais antigo, o Homo sapiens tem 300 mil anos. Então, em 1 bilhão de anos, 1 bilhão, o Homo sapiens consegue surgir algumas vezes nessa história. Aí você ainda começa a flertar ali com, tá, beleza, a Terra surgiu, até a vida tomar a forma que tomou, vai 1 bilhão de anos pelo menos. Pô, beleza, então sobram 4 bilhões de anos. Né? Aí você coloca uns outros fatores no meio de tudo isso. Pelo menos 2 ou até 3 vezes, esse ciclo completo poderia ter ocorrido. E a gente não tem evidência de nada. A gente já não tem mais evidência de nada. De 500 milhões de anos para trás, a gente já não tem muita evidência das coisas. Existiram 5 eras glaciais na Terra. O Homo sapiens passou por uma. Que a gente sabe, né? Que a gente sabe. Então é uma teoria muito boa. É uma teoria que eu gosto pra caramba. Eu acho muito interessante. E no meio dessas teorias, você pode colocar que no meio desse AUE tinha, na verdade, uma civilização em Marte e eles vieram para a Terra. Por que não? Por que isso não pode? Já é comprovado que Marte teve água, Marte foi um planeta vivo pra caramba e ele pode ter comportado vida. Por que não? Pois é, fica aí a questão. Você não precisa nem invocar a panspermia artificial. O que é a panspermia? É a ideia de que a vida na Terra veio de outro ponto do universo. Ela explica a origem da vida na Terra, mas ela não explica a origem da vida em si. Você só transfere essa origem para outro lugar e pronto. Seja Marte, seja Vênus, algum asteroide ou cometa que tenha colidido com a Terra e trazido o material orgânico vivo para cá. Os planetas internos do sistema solar, especialmente Vênus, Terra e Marte, especialmente Terra e Marte, eles têm trocado pedaços, digamos assim, nesses últimos 4,5, 5 bilhões de anos que o sistema solar existe. As sondas da NASA já encontraram meteoritos terrestres em Marte. Pedras que tinham origem na Terra e foram parar lá. Porque às vezes existe um impacto muito grande aqui, existe a formação da cratera, partes ali daquela superfície da crosta são ejetadas para o espaço, entram na órbita do Sol, eventualmente podem ser capturados pelo campo gravitacional de outro planeta e cair por lá. Então existem pedaços de Marte na Terra, hoje existem pedaços da Terra em Vênus e, enfim, tem essa troca de material entre esses planetas. E aí a panspermia pode ter acontecido. Isso foi muito falado nos anos 90 com aquele asteroide ALH 84001, que foi descoberto nas montanhas Alan, na Antártida, e é muito famosa até hoje aquela imagem de microscópio que tem uma estrutura que parece uma bactéria. Nossa, eu lembro dessa imagem. A NASA fez uma coletiva de imprensa com o presidente Bill Clinton na época para anunciar a possibilidade de que aquilo fosse um fóssil extraterrestre. Olha o nível da possibilidade que os caras estavam tratando. Falou assim, gente, olha, nossos cientistas encontraram isso nessas condições, vocês estão vendo essa imagem, eles estão dizendo que pode ser um fóssil extraterrestre e ele caiu aqui na Terra e tal. É um meteorito que veio de fora do planeta e, claro, senão não seria um meteorito, então é possível que já tenha existido ou ainda exista vida lá fora, eles ainda estão vendo, então
fiquem espertos, porque em breve, realmente, a notícia definitiva, assim, efetivamente, e nós vamos chegar e falar que existe, fiquem ligados, depois do comercial não era nada, era um engano. Eu acho que aquele livro Ponto de Impacto, do Dan Brown, fala um pouco sobre isso também. Sobre o Von Däniken, que vocês comentaram, só para puxar um pouco a conversa, uma das sacadas que ele teve a respeito de Nazca, se não me engano, isso tá nos 10 Astronautas, é que ele compara muito várias linhas que existem naquela região com pistas de pouso. Sim. Então a gente falou das figuras lá, dos bichos, um cara que parece um astronauta, mas ele falou muito das linhas mais compridas que seriam estradas ou pistas de pouso. Compara bastante. Né? E essa foi uma das sacadas que ele teve, porque pelo menos até ali outros não tinham dado tanta atenção a isso. Mas aí, quando a gente for estender esse assunto e realmente falar sobre o Von Däniken, falar sobre esse livro, eu vou ser o cara do contra nesse dia aí. Já tô avisando que nessa conversa aí eu vou vir pra causar. Vocês não vão gostar da minha postura nisso aí, não. Cara, o pior é que assim, o Von Däniken, eu acho que ele é um amor à primeira vista pra muita gente na ufologia. E depois que você começa a dar uma estudada um pouco mais a fundo dos assuntos, o Von Däniken só se torna aquele cara que foi a porta de entrada pro assunto, mas ninguém mais começa a curtir muito as teorias dele. É a droga de entrada, né? Depois disso já era. E hoje, uma coisa que eu falei há muito tempo atrás, eu acho que hoje a gente tem um livro até melhor do que o do Von Däniken, que é o livro da Margarida Halacock sobre o caso Varginha. Eu acho ele muito melhor para colocar alguém no assunto sobre a ufologia do que o do Von Däniken. É que o Von Däniken tem toda a mística dele. A última edição dele de 50 anos, o Afonso Solano ainda, amigo do programa, ainda assinou lá, tal, enfim. E aí você tem todo um negócio em cima desse livro, mas é muito bom, porque ele é uma aula de história, então ele te coloca numa visão de monumentos pelo mundo que vale muito a pena você conhecer, coisa que te causa uma curiosidade. Coloca em questão geográfica as coisas, tal. Ele conta muita história sobre o que é, mas aí ele vem com os questionamentos. Os questionamentos são até pertinentes, mas tem todas as ressalvas que depois a gente pode, né, um episódio sobre eram os deuses astronautas ou alienígenas do passado, a gente pode entrar muito a fundo sobre isso. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Bom, voltando ao assunto do Von Däniken, né, embora eu tenha tido a minha teoria bem polêmica acerca disso, ele levanta um monte de questão que é bem interessante, né? Na obra dele ele cita estruturas como as pirâmides do Egito, Stonehenge, como eu tinha falado já, né? As linhas de Nazca, e tudo isso ele coloca dentro do pacotão como sendo possíveis obras de tecnologia alienígena ou inspirada por extraterrestres. Ele também menciona lá aquele famoso mecanismo de Anticítera, né, que é um dispositivo grego antigo que parece uma calculadora astronômica. Eu acho isso bem interessante porque Sim. A civilização grega é muito antiga e ela é pouco linkada com esses assuntos ufológicos, né? E se a gente parar para pensar também na história grega, ela tem muita mitologia que também poderia ser interpretada com isso, né? Além disso, também tem os mitos religiosos como a Bíblia, né? Aqueles textos sagrados hindus, né, que eu jamais vou conseguir ler o que está escrito aqui. Mahabharata. Isso, Mahabharata. Mitos suméricos, que tem relatos de encontros com extraterrestres. Tem aquelas histórias das Vimanas, né? Aquelas famosas máquinas voadoras que são descritas aí no... Mahabharata. Isso. Cara, e esses lances das Vimanas são assim, porra, muito louco. Eu sempre fui muito ligado nisso. A epopeia de Gilgamesh, cara. Pode crer. Tem um bagulho muito louco aquilo, sabe? E é escrito, tipo, num livro que foi encontrado num lugar que ninguém sabia, sabe? É o que... É assim, o Von Däniken, ele tem uma série de ressalvas.
mas ele também tem uma série de bons argumentos que você fala, pô, mas tem isso aqui, velho. E aí? No próprio Mahabharata aí, na questão das Vimanas lá, não é apenas assim que são, tipo, máquinas voadoras no céu. Que é isso que elas são, na descrição que eles dão. São umas máquinas voando. Não é apenas isso, elas estão em guerra. O pau tá quebrando. Rola uma guerra ali. É Star Wars total, não, o bagulho. Cara, eu não sei se eu já disse sobre isso aqui uma vez, mas tem uma parada que eu encontrei no YouTube do Velho Testamento ainda, que é uma entrevista numa rádio gaúcha de um cara que ele se autodenomina ali com o nome de Hari Zahar. Vocês já viram falar disso? Não conheço. Não. É uma entrevista que ele deu numa rádio gaúcha, eu não lembro que ano que é, mas é por volta de 2010, por aí. Esse cara, é uma ideia muito louca, pra gente que gosta desse tipo de assunto, é muito legal, velho. Ele dá uma amarrada em toda a história da humanidade, primeiro que ele se auto-intitula como um ser humano que ele se lembra de todas as encarnações dele, que ele veio de um outro planeta e que esse planeta foi destruído numa guerra nuclear e por isso que eles vieram pra Terra e tudo mais. É uma salada assim, pra gente que gosta desse assunto, é um prato cheio, cara. E ele faz esses links de que tipo as Vimanas eram máquinas voadoras mesmo de uma guerra que teve, que Atlântida, que ele foi um cidadão atlante em uma dessas encarnações deles aqui na Terra, e que Atlântida colapsou porque entrou numa guerra nuclear e praticamente ele preenche as lacunas de todos esses questionamentos que nós fizemos aqui em relação à história da humanidade e tudo mais, com essa história fantástica dele. Cara, eu vou mandar o link aqui, depois vocês disponibilizam pra galera, que é muito interessante, velho. São horas assim que ele deu várias entrevistas nessa rádio e tal. Cara, é muito legal mesmo. E se você parar pra pensar, é uma coisa meio viagem e tal. Mas tudo isso dá precedente para que você viaje dessa maneira, né? Porque assim, como é que uma civilização tão antiga, embora já tenha contato com escrita e tudo mais, iria imaginar uma máquina, um artefato como a Vimana, por exemplo? Fica aí o questionamento. Muitas vezes as pessoas usam, por exemplo, a Bíblia, textos sagrados antigos, e também porque geralmente textos sagrados muito antigos são das coisas que mais perduraram. Muitos outros documentos não tão importantes se perderam. Agora aí, documentos sagrados fazem parte da religião, e a religião, o objetivo dela é se expandir e continuar e durar. Muitas vezes as pessoas utilizam Bíblia, livros sagrados, para fazer comparações com a ufologia e essa questão toda, ou tem interpretações ufológicas dentro daquilo, ou paranormais e tudo mais. E ao mesmo tempo algumas pessoas podem dizer, tá, mas não é porque está na Bíblia que é verdade, não é porque está no Mahabharata que é verdade, ou não é porque isso está lá que quer dizer que foi assim. Isso pode ser simplesmente uma representação, uma simbologia e tudo mais. Só que você falar isso, você dizer essa frase, não é porque está na Bíblia que é verdade, você já ofendeu meio mundo, entende? Verdade. O meu livro sagrado é real. Se eu não acredito no meu livro sagrado, não posso professar aquela religião. Se eu acredito no meu livro sagrado, então, a ponto de eu achar que ele é real, porque eu basei minha vida nele, se ele é real, aquelas coisas que estão ali são o quê? Entende? Então, uma das religiões mais antigas, mais numerosas, tem descrições como essa. Você vai encontrar descrições que podem facilmente ser comparadas, com diferenças aqui e ali, em praticamente todas as outras escrituras sagradas que se tem notícia, nas mitologias. As pessoas têm que se posicionar, então, diante dessa questão, sabe? Ou eu escolho o que eu acredito ou não, sabe? Porque quando você fala de religião, você está falando de uma coisa muito séria. Né? E a própria falta de documentos históricos também abre muito precedente para isso, né? No caso, o próprio Eric von Däniken, ele amarra a teoria dele no próprio elo perdido, né? Que a ciência não encontra a conexão entre quando foi que a gente saiu do macaco para começar a pensar, né? E aí ele já joga uma teoria lá de que a gente pode ser o resultado de um experimento genético, né? E que isso, de certa forma, acelerou a evolução humana. E também onde ele encaixa essa teoria dele é justamente
no súbito surgimento do Homo sapiens na escala evolutiva, né? Que tem essa lacuna onde cabe várias interpretações. Né? Esse comentário que o Guto trouxe aí sobre você tentar separar algumas coisas e ter uma visão, não vou dizer mais fria, mas uma visão mais crítica, uma interpretação mais crítica de muitas coisas que são consideradas dogmas. Hoje isso vale para muita coisa. Né? Então o exemplo que a gente deu foi um livro religioso, poderia ser a Bíblia, poderia ser o Corão, poderia ser qualquer livro utilizado em qualquer religião. E aí você vai ter uma gama de pessoas ali nessa religião, algumas que são mais, vou usar a palavra ortodoxas, né, que são mais rígidas em relação à interpretação daquela obra, e outras que não ligam tanto, ou não ligam tanto para a própria religião, não baseiam a sua vida, sua moralidade, sua ética em cima dos preceitos que estão ali. Tem certas coisas que praticam, outras não, concordam com algumas coisas, discordam. Todo mundo conhece gente assim, de um ponto ao outro desse espectro. Então eu acho que isso vale para muitas outras coisas também. Ainda mais hoje, assuntos absurdamente banais. Religião ainda pode ser algo mais profundo, mas a gente tem assuntos absolutamente banais dividindo pessoas por literalmente bobagem. Nesse momento tá tendo uma guerra entre os fãs do novo filme do Superman com os fãs era justamente disso que eu queria falar. Eu não queria citar isso, porque pode ser justamente algo muito polêmico e muita gente não vai gostar, né? Se o David Corenswet realmente... Bom, não vamos nem citar nomes aqui. Cara, pode ser qualquer coisa. No dia que a gente falar sobre Eram os Deuses Astronautas, Eric Von Däniken, tenho certeza que a gente vai ter que puxar mais uns 5 episódios, cara. Porque se a gente se aprofundar em cada ponto que ele trouxe, a gente consegue. O Vini tinha comentado que acha que muitos pontos que ele traz são muito rasos. Eu concordo com isso. Eu acho que ele trouxe, especialmente no Eram os Deuses Astronautas, ele trouxe um oceano de conteúdo com um dedo de profundidade. Ele não aprofundou tanto em algumas coisas. Cara, eu acho que o válido dele é trazer a hipótese, sabe? Sim. A explicação que ele dá é uma explicação dele. Sim. Sabe? É a explicação dele, ponto. Tipo, né? Ele apresenta um raciocínio e é isso aí. Não tem como comprovar. Mas a hipótese que ele traz, aí eu acho interessante. E aí eu acho o seguinte, talvez justamente em vários pontos, se nós aprofundássemos, a hipótese dele seria refutada. Será que talvez não foi por isso que ele não aprofundou? Talvez. Lá na frente, quando a gente tiver o episódio sobre ele, a gente faz esse debate. E a gente vai ter que falar também sobre o Zecharia Sitchin, porque ele sim, o Von Däniken, ele pode ter sido o cara que popularizou a ideia. Mas o Sitchin, ele sim foi o cara que pegou e foi a fundo. Ele detalhou realmente a hipótese. E aí é legal, porque daí você tem muito conteúdo específico pra falar. É ele que trouxe toda a conversa dos Anunnakis, né? Foi ele que trouxe todo o papo dos Anunnakis. Inclusive, a própria questão do Anunnaki, se não me engano, a própria palavra Anunnaki é uma tradução dele. E, inclusive... a tradução dele é muito questionada, né? Isso, muito questionada, não. Ela só é questionada. Porque ninguém concordou com as traduções dele. Especialmente com a tradução de Nephilim, né, que é grande, gigante. Ele tomou isso como um sentido literal, de que os Nephilim eram gigantes. Não, eles eram simplesmente pessoas importantes. Todos os outros tradutores entendem isso, que não era no sentido literal. É como do tipo Alexandre o Grande. O Alexandre não era um gigante. O cara não tinha 6 metros de altura. Não, mas ele era considerado um cara importante. Portanto, Alexandre o Grande, entendeu? Então era mais ou menos isso. Essa teoria dele aí, ela acabou ganhando corpo também, depois que ele publicou também, depois que o Von Däniken e tal. Ela se popularizou bastante também, até por aquela questão que eu falei, do valor que a pessoa dá na interpretação de textos sagrados. Beleza, ele falou de Nephilims ali, ele falou de Anunnakis no contexto da Suméria. Mas ideias semelhantes, elas surgem também no Antigo Testamento. E aí as pessoas, quando você está querendo ver uma coisa, você vê. Né? Não necessariamente você está vendo a verdade. Talvez você pode ver mesmo. Mas quando você quer ver alguma coisa, você vê. Então ficou fácil
fazer um link entre algumas coisas. E queira ou não, é uma ideia muito, assim, interessante pra você se divertir pensando nisso, talvez. É legal, é quase como se você tiver... Tipo, eu gostaria de ver um filme sobre isso, sabe? Uma ficção científica, um filme sobre, tipo, aquele Stargate, que se passa no Egito. Né? Eu ia falar agora, então, existe, Stargate. chama Stargate. Mas eu queria ver mais, seria muito legal. Só que como as pessoas começam a comparar um livro sagrado com o outro e tudo mais, fica... Não estou falando que é verdadeiro, estou falando que fica fácil se você quer construir um argumento, você fazer essas ligações. Fica fácil assim, da mesma forma como o Eduardo falou, ele constrói um argumento, só que a explicação dele ele não aprofunda muito, e talvez estrategicamente. Né? E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Bom, senhores, para a gente poder finalizar de vez, algumas curiosidadezinhas aqui. As linhas de Nazca foram descobertas, né, na descoberta moderna. Elas ganham atenção mundial na década de 1920, olha que louco. Só em 1920 por conta de aviões. Então, literalmente, a gente tem a confirmação, né, de que elas foram feitas para serem vistas de cima. Se você tá do lado dela, no mesmo nível que ela, você não vê. Isso é muito louco. E aí, de novo, né, o que vem mais interessante é depois de 100 anos depois de que elas foram vistas, aí com a inteligência artificial, a gente encontra mais, e não foram poucas. Né? Então, isso que é louco. É considerado patrimônio mundial desde 1994 pela Unesco, e o mistério dela, porque a falta de chuva e vento forte no deserto de Nazca ajudou a manter elas por 2.000 anos. Então, aquilo que a gente estava falando, a forma como ela foi feita, né, arrancando pedra ali do lugar, a localização, e tem essa questão do clima. Então, quando o povo ali de Nazca fez essas linhas, eles meio que sabiam que aquilo ali poderia durar por muito tempo. E eles não pouparam esforços, e aí estão por mais de 2.000 anos elas estão ali, né? E apesar de protegidas e quase que indestrutíveis, elas enfrentam alguns riscos como a expansão urbana, mineração ilegal e o turismo descontrolado. Então são coisas ali que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Que hoje, para não acabar perdendo isso que é um patrimônio aí da humanidade. Imagina na linha de Nazca, aquela linha lá que tipo, tem quilômetros de linha no meio do deserto, não tem nada, aí chega um turista, tem um guardinha sentado num banquinho, assim, só, opa, daqui pra cá não, sabe, não pisa aqui. Daqui, só aquele não cara. Pode, daqui não pode. Não pode. Não pode. Meu caro Alexandre Everton, o senhor como pai desse roteiro, algo a acrescentar? Não, apenas dei a ideia, né? Não sou o pai do roteiro, não. Vocês deram uma pincelada muito boa no roteiro. Olha aqui, esqueço o que eu tô falando. Eu esqueço que nós somos recém-saídos da 5ª série, né? Não dá. Mas as considerações que eu tenho é que esse assunto ele é fascinante. Como eu disse no começo do episódio, foi a minha porta de entrada para esse mundo de mistérios, ufologia e tudo mais. E claro, um prazer enorme de fazer esse episódio com vocês, né? Me tiraram da geladeira, embora que fora esteja mais frio ainda, né? Vou insistir na piada para ver se encaixa. E cara, falando sério agora, é um prazer enorme fazer o episódio com vocês. Eu não sei nem como explicar como eu fico contente quando vocês me convidam, de verdade mesmo. Vocês tiram eu da aposentadoria, né? Pra vir aqui falar. Então, para todos. A gente já convida você porque
Você ouvinte, provavelmente durante o episódio, viu a gente falando sobre as múmias de Nazca em alguns momentos. A ideia era que gravássemos um papo junto das linhas de Nazca, falando também sobre as múmias de Nazca. Mas vocês viram que o papo fluiu e foi longe, né? Então, nós vamos decidir que as múmias de Nazca terá um episódio só delas, tá? E, obviamente, com o nosso caro Alexandre Everton. Então, não vamos nem considerar como continuação desse aqui, né? Vamos, né, curtir esse episódio aqui e tal... E aí, um pouco mais pra frente, a gente grava um episódio sobre as múmias de Nazca. Então, pra você não falar, pô, os caras não vão falar das múmias de Nazca. Não, a gente já deixou um aviso no começo do episódio pra vocês, porque a pauta inicial era falar das linhas e das múmias por ter essa relação. Mas o trabalho, né, o conceito das múmias de Nazca, desde quando elas surgiram no ano passado, o assunto ganhou muita força. Aliás, eu acho que não foi nem no ano passado, foi no finalzinho do ano retrasado. Já dando um spoiler pro próximo episódio, as múmias de Nazca, essas aí que a gente vai falar, foram descobertas em 2015. Ah, sim, mas eu falo que começou aquele papo... se popularizou foi ano passado. Do Malsan, ir lá naquela audiência e fazer todo aquele auê lá e tal... Foi, acho que, se eu não me engano, foi final de 2023 ou começo de 2024. Aliás, foi começo de 2024 que eu lembro que o papo tava tudo muito calmo. Tudo muito tranquilo. E o Rony tava lá. O Rony tava lá, aí tava todo mundo, nossa, vai ter ali, né, uma audiência no México, vem o Malsan e toma as múmias ali pra todo mundo. Foi um auê. Então a gente vai falar sobre essa história pra vocês, né, num outro episódio que merece mais atenção porque ganhou muita informação nos últimos meses, principalmente. E inclusive para quem acompanha as nossas redes sociais, viram que a gente postou algo recentemente sobre elas. Então, passou pela mão do Malsan, passou como um fake, agora não é mais tão fake quanto a gente achou que era. Então tem todos esses debates aí. A história não morreu ainda. A história não morreu e tem muita coisa pra ser falada, então merece um episódio somente delas, tá bom? Meus caros Eduardo Oliveira e Gustavo Cornaccioni, considerações finais? Eu quero fazer só assim, bate pronto, rápido, todo mundo assim. As linhas de Nazca foram feitas por humanos, outra coisa ou não sei? Cada um, rapidão. Feito por humanos. Foram feitos por humanos, mas ali supervisionados por gente em uma nave espacial lá, passando as coordenadas. Vem um pouco mais pra esquerda aqui, esse braço de macaco tá engenheiro interplanetário. O Niemeyer, tá ligado? Eu tenho um técnico de segurança interplanetário. Rapaz, se cair daí, você vai morrer. Não, põe o capacete aí. Imagina um ETzinho sentado na janela da nave, assim, com um papel na mão, falou, opa, o pescoço um pouquinho mais pra cá. Imagina o tamanho da indenização numa obra dessa. A obra mais longa da história, tirando as pirâmides, obviamente. Aí você vai descobrir que quem fez as linhas de Nazca foi o Odebrecht. Super faturado. Vou fechar com pergunta pro convidado. Alexandre Everton. Sim. O que você prefere? Ale, Alex ou Xandão? Meu Deus, cara. Vocês querem que eu derrubo o episódio de uma vez, então? Não, é um apelido. Xandão é um apelido. Ale é meu de nome Alexandre. artístico. Ué, qual que é o problema? Pois é. No meu trabalho, lá me conhecem como Xandão. E aí, viu? Olha lá. Na thumb do episódio, coloca assim, episódio 91, as linhas Xandão de Nazca com Xandão. Participação de Ale, Xandão ou Aí bota Alex. uma foto do Xandão com a cabeça careca alongada. Aí, nós vamos preso. Não, aí vamos ter que ir lá se explicar. Ele vai te dar 48 horas pra explicar esse post no Instagram. Calma que em 72 os aliens chegam. Cara. Se a gente ainda tiver Instagram até lá, né? Meu Deus do céu. Bom, fica Não, respondendo o Edu, Ale, né? Todo mundo me conhece como Ale, meu nome Beleza, é então a gente vai te chamar de Xandão. Beleza. Aqui é uma outra identidade. Só um outro mistério pra deixar pros ouvintes aí. Quem é Cláudio? Quem é Cláudio? Depois a gente explica.
É uma cidade de cidade Minas de Gerais Cláudio. onde aconteceu um caso Não, ufológico não. muito não, interessante. Não é. Quem é Cláudio? Nós esperamos que vocês tenham gostado demais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Música, maestro. Na hierarquia daquela comunidade ali, aquela sociedade, eles estão acima de alguma forma. Isso nas tribos da Mesoamérica. Interessantíssimo, né? Agora vamos Será lá, que rapaz. aqueles. Será que. Ah, não, desculpa, vamos lá. Não, vai lá, Guto, vai lá. Não. Vamos andar, que senão. Me conheço. Não deixa eu falar. Não. Deixa eu calar a boca. Esses dias a gente tava zoando ele, Ale. Que ele fala assim, ele vai chegando e ele fala assim, viu, cara, uns 15 minutos a gente precisa terminar o episódio. Aí o Guto pega e fala assim, então, mas aí tem isso? Já É era. igual velho. aquele cara no final da aula, o professor fala assim, alguém tem alguma dúvida? Aí todo mundo Eu sinto. Não era, não. Nessa época não era, não. Se fosse assunto da aula, não. Se tivesse faltando 5 minutos pra ir embora. Não, mas ele não vai fazer uma pergunta, ele vai fazer um acréscimo. Se ele fazer um à adendo, aula do professor. igual o Bolsa, né? Padrão FIFA, né? 12 minutos. Eu era a criança chata do Cara, adendo. Mas a classe nessa reagia, época, Nessa época, geralmente eu tava fora da sala porque eu tinha ido falar com a coordenadora, alguma coisa assim. Bom, vamos andar então, como disse o Guto, né? Agora, rapazes, o que são de fato essas famosas... Marcadores astronômicos, por exemplo, como o Stonehenge é um marcador astronômico. Stonehenge, para quem não sabe, ele funciona como um calendário, tá? Nossa, pastilha,